a minha tentativa vai no sentido de sempre tentar deter muito na literatura de comentário, olhando apenas ao livro 1 do tratado. Aliás, isso foi uma tentativa que eu fiz há já algum tempo e que eu retomei, tentei aperfeiçoar e de facto eu ainda não confrontei com muita literatura de comentário. Tenho alguns resquícios, mas enfim, seria bom encontrar alguém que defendesse a mesma coisa que eu vou defender agora, que é, se nós radicalizarmos o uso e a análise que a razão demonstrativa faz, aliás, supondo que é isso que está a acontecer, que é a razão demonstrativa a analisar alguma coisa naquilo que vem no livro 1 do tratado, se nós radicalizarmos isso, coisa que não me parece muito ser o caso no livro, nós vamos talvez ser conduzidos à ideia de que o ceticismo, que é objeto de desespero justamente do Hume, é mais do que um simples ceticismo, um solipsismo. Então, eu apresentei aqui no meu artigo 3 razões pelas quais eu cheguei a essa conclusão e eu vou mais ou menos ler a introdução e tentar começar por uma análise comparativa com outros autores modernos. Então, desde o Enesidemo, que nós temos presente aquele esquema muito famoso, gnosiológico, do conhecimento como uma relação entre sujeito e objeto. O Enesidemo apresenta vários fatores que são dinâmicos, fatores que condicionam essa relação. De tal forma que o conhecimento consiste exatamente na apreensão, uma captura de qualidades do objeto por parte do sujeito e, de alguma forma, isso implica que nós vejamos ou que as nossas conclusões em ontologia, que nós podemos dizer sobre o ser, dependem de considerações epistemológicas. Então, eu só posso afirmar alguma coisa sobre o que é de acordo com as qualidades que eu apreendo do objeto. Isso parece muito elementar, mas eu acho que se vai adensando ao longo do texto. E a possibilidade de nós nos colocarmos de diferentes formas relativamente a essa relação passa por identificarmos qual é a fonte do conhecimento, que é uma das preocupações mais visíveis de Hume e de muitos autores, enfim, todos os autores de epistemologia, não é? E passa também por identificar qual é o critério que nós temos para considerar, com base nessas fontes, ou na fonte, o que é que deve ser considerado conhecimento. E também há outro fator a ser considerado, que é a possibilidade de se obter ou não esse conhecimento. Não dar essa possibilidade como um dado. Então surge automaticamente a questão da dúvida, da incerteza, que nós sabemos que incomodou bastante Descartes. Descartes então começa por um apelo, não é, à dúvida, uma dúvida radical, que vai fazer de tudo aquilo que não é objeto de certeza errado. Não apenas dubitável, incerto, mas errado. Deve ser tido como errado, pelo menos no seu ponto de partida. Aí parece-me interessante ver uma certa relação entre essa questão da dúvida e os modos de existência que nós podemos considerar no nosso juízo sobre o objeto. Saber, conhecida a distinção entre necessidade e possibilidade. Parece que aquilo do qual eu não posso duvidar é necessário, aquilo de que eu posso duvidar não é necessário. Talvez seja só possível, talvez seja provável, enfim, não é necessário. E aí cria-se logo essa dicotomia. Depois, ainda na introdução, eu
eu tentei indicar algumas razões possíveis, porque autores como Locke e Berkeley, por exemplo, não caíram no solipsismo. Como Descartes, na primeira meditação, enfim, quando ergue o cogito, nós percebemos que, portanto, o eu é objeto de certeza, independentemente de haver uma prova sobre a existência exterior, independentemente da prova de existência de Deus, que vai automaticamente, no final das meditações, garantir também a existência exterior dos objetos. E, portanto, vai garantir um realismo, no final das contas. Parece-me que a razão, assim, confrontando com este esquema gnoseológico, Locke não caiu livrou-se dessa forma de ceticismo, porque, enfim, grande parte da epistemologia assenta na distinção entre qualidades primárias e secundárias. Automaticamente, se eu aceito as qualidades primárias, eu aceito a existência da substância, independentemente de eu ter um acesso muito claro, exaustivo às suas qualidades. Então, o realismo já parece, no mínimo, uma possibilidade. E como o eu, apesar de ele ser construído sucessivamente na vida mental de um sujeito pelos objetos da memória, existe a tábula rasa. Então, Locke está bastante livre dessa forma de ceticismo. Berkeley, de outra forma, também se livrou dessa forma de ceticismo, pela aceitação de um ego, mais ou menos à maneira cartesiana, pelo menos no aspecto em que ele é um ser unívoco e independente das ideias que ele tem. E também pela mesma razão pela qual Descartes se livra do ceticismo no final das meditações, a saber, a existência de Deus, o suporte na existência de Deus. A partir daí, acho que fica bastante claro que o solipsismo é evitável se de alguma forma nós conseguirmos provar a independência de uma das partes do esquema relativamente à outra. Aí temos o idealismo, como em parte o Berkeley chegou, não é? Segundo o qual o sujeito é independente do objeto, mas o objeto não é independente do sujeito. Claro que depois a existência de Deus vai fazer com que, de alguma forma, o objeto também seja independente, mas de uma forma bem diferente que Descartes pretende. O realismo. As razões pelas quais eu acho que Hume caiu, né? Bom, caiu mais ou menos porque eu acho que não houve uma radicalização do uso da razão no livro do tratado, são justamente a ausência de uma noção unívoca, à maneira cartesiana, de um eu. Parênteses, pode parecer que justamente não havendo essa noção, o solipsismo seria uma hipótese a priori a ser rejeitada, mas o que eu pretendo provar é justamente essa noção nominalista do eu que vem dar vem-nos dar esse solipsismo. E o argumento que toda a gente que leu o livro 1 até ao fim conhece, o argumento contra a impossibilidade de obter certeza quanto à existência exterior. A terceira razão não é exatamente uma condição metafísica de possibilidade desse solipsismo, mas é um reforço que consiste exatamente na interpretação, na leitura que nós podemos fazer relativamente à velha questão da compatibilidade entre o ceticismo e o método, o naturalismo, enfim. Se nós considerarmos que há uma compatibilidade no sentido de uma refutação do ceticismo, então esse solipsismo seria um momento no sistema ou na epistemologia semelhante, mais ou menos semelhante, ao solipsismo das meditações metafísicas. Ou seja, algo que, enfim,
Ao fim de algumas considerações da razão, se mostra como inevitável, mas perante outras evidências da razão, se mostra, enfim, vão. Não é exatamente assim. Então, eu supus, deve supor-se, uma interpretação segundo a qual há um salto sem mediação do ceticismo para o exercício do método, e isso, enfim, talvez seja bem discutível, mas eu acho que nos obriga a considerar que não há propriamente uma refutação, ainda que haja uma superação. Uma superação na vida prática, na vida científica, enfim, na prática científica, mas não uma verdadeira refutação, porque não pelos preceitos da razão demonstrativa. Bom, eu não vou explicar tintim por tintim o argumento contra a existência exterior, nem tampouco o argumento da definição do eu, mas vou, sim, tentar explicar como é que eu cheguei a toda essa especulação. Então, eu acho que se torna mais ou menos claro que há várias distinções na epistemologia que aparecem no livro 1 que são determinantes. Uma distinção entre objetos, questões de facto e relações de ideias, uma distinção de faculdades, razão demonstrativa e imaginação, distinção entre modos de conhecimento, que aparece de duas formas no livro. No livro 1 há uma definição tripla, que é conhecimento, prova e probabilidade, e outra que é demonstração e probabilidade. Elas não são incompatíveis porque, na segunda definição, probabilidade inclui a prova e a probabilidade. A diferença entre a prova e a probabilidade é a constância da experiência, que depende também da existência ou não existência de um contra-exemplo ou de eventos que contrariam a nossa regra geral. No caso da prova não há contra-exemplos. Então isso também se reflete na crença que nós desenvolvemos relativamente a esses objetos. E há uma outra distinção que eu me estou a esquecer, mas também é importante. Enfim, ela vai surgir. Então, qualquer pessoa que se detém um pouco no livro 1 sabe que o intento do Hume é justamente a descrição das faculdades humanas, dos processos pelos quais, enfim, a mente, de alguma forma, cria conhecimento, claro, com toda aquela importância que ele vem dar à moral, evidentemente. Eu estou a tentar recortar para o meu intento, enfim, a obra não me restringir ao livro 1. E lá pelo meio da lista das ciências que fazem parte da ciência do homem, há uma que é a lógica. Esse termo só aparece uma vez ou duas, acho, no livro inteiro, e uma delas é na introdução. Ele vem dizer que a lógica é a ciência que trata os raciocínios, as formas de raciocínio. Certo. Ao tratar essas formas de raciocínio, bem, ele não faz uma lista, agora eu vou tratar da lógica, agora eu vou tratar da filosofia natural, enfim, então todos os elementos ficam mais ou menos juntos em todo o livro. E a razão parece ter também, enfim, não parece uma... Não sei, isso nunca foi uma dúvida que me surgiu, mas eu não sei se surgiria. A ideia de que há uma análise de fora da natureza humana que está a ser feita ao longo do livro. Eu acredito que essa análise é feita mais ou menos no seguimento daquilo que a razão teria a dizer sobre a razão demonstrativa, devido aos critérios que são utilizados para a avaliação do funcionamento da imaginação e no estabelecimento dos critérios para definir o que é que são as ideias que de alguma forma, sob a assunção do empirismo, são fiáveis, certas, objetos de certeza, daquelas que não são. Aí aparece um critério que, enfim, tem várias componentes, que é o critério da separabilidade das ideias, da possibilidade de imaginar o contrário sem contradição. Então há uma demanda constante à imaginação de conceber o contrário desta ideia sem contradição, daquelas ideias gerais, a ideia do eu,
as ideias que resultam dos raciocínios causais. Então, as ideias cujo contrário é concebível ser contradição ficam enfim, um grupo diferente daquelas que não são concebíveis dessa forma. E que me vem dizer que aquelas cujo contrário não é imaginável ser contradição são as mesmas. 2 mais 2 e 4 são a mesma ideia, eu não consigo separá-las. Bom, isso é um pouco discutível se elas não são, se elas são a mesma, mas acho que se entende que pelo menos esse critério de ser possível ou não imaginar é um critério bastante importante nessa tarefa. Aí eu também assentei um pouco a análise na distinção entre possibilidade e necessidade, que esses objetos cujo contrário é impossível de ser contradição têm de ser tidos como necessários, ao contrário das questões de facto, cujo contrário não é concebível sem contradição. E eu apoiei-me também, ou refugiei-me um pouco num termo que Campbell Smith propõe, e num achega que ele faz, que é uma linha, enfim, também não é desenvolvido, que a razão teria um princípio que a imaginação não tem, que é o princípio da não contradição. E que por isso essa distinção, enfim, vai haver um conflito entre a imaginação e a razão, porque a razão funciona sempre à margem desse critério. Então, se ela funciona sempre à margem desse critério, surge uma questão adicional, que é a questão de saber se a razão está autorizada a impor esse critério constantemente à imaginação. A interpretação que deu origem àquela terceira razão que eu enunciei é que talvez ela não esteja de facto autorizada e que essa solução para o problema de saber se o ceticismo é compatível com o exercício do método passa por não um esquecimento, mas uma internalização do critério. Ou seja, um deixar de lado essa análise que a razão faz, porque isso não é operativo. E essa palavra é intencional, operativo. Porque justamente esse salto que eu falava sem mediação é feito não como uma decisão teórica, mas como uma coisa que nós fazemos instintivamente. O Campbell Smith também insiste muito nisso, é o fruto do instinto, toda essa cedência à imaginação. Perdi-me, desculpa. E que então faria muito mais sentido, pelo menos na leitura que eu fiz, internalizar o critério, também tendo em conta, obviamente, que há uma secção, que é toda ela dedicada a uma enumeração das regras que devem ser seguidas pela imaginação. Isso não pode ser esquecido. Eu acho que todo aquele emaranhado que nós vemos no livro 1, o próprio, também achei interessante aquela ideia que o Hugo passou, que as palavras são escolhidas com respeito ao livro 1, nomeadamente à distinção entre entendimento, razão e imaginação. Eu não sei se elas foram propriamente escolhidas e acho que isso contribui muito para toda essa dúvida que surge de critérios, qual é o critério que está a ser utilizado, qual é a faculdade que está a ser analisada agora. E acho que isso também pode refletir na distinção, na dúvida se há mesmo essas duas faculdades ou não. Mas, enfim... Passando um pouco agora aos próprios argumentos, que eu não vou explicar exaustivamente, que motivam essa minha conclusão. Enfim, o eu é o fecho de percepções. Ok, vamos deixar de lado que
enfim, efetivamente o sentimento, a ideia, isso também não parece estar muito claro se é, o sentimento, se é só um sentimento, se é uma ideia de eu que nós temos, ele efetivamente existe, mas ok, estamos numa análise que eu chamei aqui análise da razão e, enfim, olhando cruamente, eu vejo que não há nenhuma impressão que corresponda à ideia de eu, então eu tenho que concluir que ele é meramente o feixe de percepções. E não há nenhuma superfície onde essas percepções existam, eventualmente. Isso vai criar, eu acho, uma aporia no livro 1, porque, enfim, para tentar não entrar muito não focar só o problema no eu, a questão de saber onde estão os princípios da associação, por exemplo, onde estão as faculdades, onde estão os sentidos, enfim, tudo aquilo que de alguma maneira geral podemos dizer que são as faculdades da mente, bom, elas então não existem. Ou então existe uma hipótese ainda mais estranha, que é que elas não estão no eu, porque o eu são as percepções, mas elas estão em algum lugar, então esse lugar tem de ser um não eu, mas eu tenho consciência, mais ou menos, pelo menos dos efeitos dos princípios de associação, então alguma coisa estaria a atuar na minha mente, alguma coisa na qual estariam os princípios de associação. Eu acho que existe realmente esse problema, mas não é, eu acho, determinante para esta conclusão. Eu só acho que o problema não fica fechado com esta resposta. Acho que é mais ou menos isso que eu queria expor. Por outro lado, fazendo assim um exercício bem especulativo, tentando dar um uso mais alargado à razão, bom, essa ideia de que nós somos conduzidos a um solipsismo, eu não sei se é contraintuitivo ou não, mas ela vem das próprias palavras de Hume. Não que eu acho que isso implica, analisando as ideias que estão no livro, um solipsismo. É porque ele define o eu como feixe de percepções. Porque se nós usarmos a razão, fazendo aquele exercício que ele propõe, de imaginar o contrário e ver se entramos em contradição, a questão que fica, eu acho, é: será que nós podemos imaginar o contrário de as percepções assentarem numa superfície sem contradição? Será que nós podemos imaginar isso? Então, será que nós podemos imaginar que não existe, pelo menos, uma superfície na qual existem as percepções? Obviamente isso mudaria a concepção do eu, não é? Que eu nunca exponha, talvez eu nem sequer tivesse pensado nessa hipótese. Então, talvez mais propriamente, estendendo o uso da razão, talvez a conclusão que, usando os conceitos que eu usei, fosse mais plausível, não fosse propriamente o solipsismo, mas um idealismo, em que nós nos veríamos obrigados a aceitar uma superfície, mas não a existência exterior. Para quem não leu o tratado, enfim, só passou de relance, o argumento é bem longo contra a possibilidade da certeza sobre a existência exterior. Basicamente, ela vem de uma incompatibilidade de dois verditos, o verdito da razão e o verdito da imaginação. A razão diz-nos que a experiência é interrompida e descontínua, mas a imaginação tem uma tendência muito grande para atribuir identidade àquilo que é apenas semelhante. Só que a semelhança entre as nossas percepções é tão grande e a nossa incapacidade de identificar as diferenças também é tão grande que a única diferença que se pode identificar, que não é propriamente, eu acho, que a imaginação que identifica, é a razão, é que são diferentes impressões. Porque, enfim, de resto, elas de facto são idênticas. Então, aí o Hume, a tentar explicar esse seu argumento, diz que nós nos apercebemos dessa tensão quando há uma experiência que não condiz exatamente com a experiência habitual, como
Eu estou habituada a ver alguém entrar pela porta e a fechar a porta, então eu vejo a pessoa entrar e o barulho da porta, e vejo a porta a fechar. Então, se eu estiver no meu gabinete e só ouvir a porta, eu vou supor que está lá alguém. Então, falta alguma coisa na experiência habitual. E a única forma que a imaginação, isso é dito bem claramente, que quem resolve essa tensão é a imaginação. A tensão é resolvida pela postulação da dupla existência. Ou seja, existe o objeto que eu vejo, não é? Existe o objeto da impressão e existe alguma coisa por trás dele. Só isso explica que a minha razão tem a razão, que a experiência é interrupta e descontínua, mas a minha imaginação também esteja correta ao admitir que as percepções são de uma mesma coisa. Ou melhor, que elas são idênticas. A explicação é que elas são de uma mesma coisa, que se apresenta interruptamente aos meus sentidos. Bom, eu sei que ainda tinha muito mais tempo. Eu acho que já expliquei tudo o que eu tinha em mente, mas se eventualmente ficou muito confuso, eu posso, enfim, completar com alguma coisa depois, no final. De qualquer forma, obrigada.